Eu vou começar contando um pouco para vocês o histórico da campanha Passaporte Verde, para vocês entenderem de onde que ela surgiu e por que a gente está falando de turismo sustentável e a sustentabilidade no turismo. A campanha Passaporte Verde ela tem a sua origem lá no processo de Marrakech, lá em 2002, né, quando se discutia sobre padrões de produção sustentável no mundo, 10 anos depois da Rio 92. Né? Então, 10 anos depois da Rio 92, em 2002, foi discutido por uma série de setores econômicos, dentre eles o turismo, como a gente tornar padrões mais sustentáveis de produção. Dentro desse contexto, em 2005, foi criada uma força-tarefa voltada para a atividade turística, né, que é a Força-Tarefa Internacional do Turismo Sustentável. E em 2008, em uma junção do governo francês e brasileiro, foi criada a campanha Passaporte Verde, tendo como projeto piloto a cidade de Paraty. Né? Lá foi feito todo um trabalho com a Agenda 21 local, foi feito um trabalho com os hoteleiros, pousadeiros, barqueiros, no sentido de tornar a cadeia produtiva do turismo de Paraty um modelo em sustentabilidade e também uma série de ações focadas no turista que visitava a cidade de Paraty. Né? Dali, a partir desse primeiro embrião de campanha, a campanha ganhou asas, né, e foi para uma série de países no mundo. Hoje ela tem presença em uma série de países como Israel, a Grécia, a França, a Costa Rica, a Colômbia. Né? Todos esses países adotaram a campanha Passaporte Verde com o sentido de justamente de tornar a sua produção mais sustentável e, no final das contas, conseguem ter um posicionamento mais competitivo como destino. Né? Eles se apresentam como um destino mais competitivo justamente por adotar essas práticas mais sustentáveis. Em 2010, o PNUMA fez uma ação em conjunto lá com a organização da Copa da África e fez uma ação bem forte na Copa da África do Sul. Né? Teve participações aí do governo da África do Sul, participações de jogadores de futebol que adotaram a campanha e fizeram uma ação de promoção para o consumidor final que foi visitar lá a Copa da África. Em 2012, foi feito todo um trabalho especial por conta da Rio+20. Né? E na Rio+20 foi feita uma ação focada aí na disseminação da campanha Passaporte Verde, com um sentido bem forte de retomar a campanha no Brasil. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente teve uma boa repercussão que, no âmbito do evento Rio+20, foi feita uma discussão sobre o papel do turismo sustentável naquele que era o principal tema do evento Rio+20, que era a economia verde. Né? Então, ao final do evento Rio+20, foi na declaração final, o futuro que queremos, o turismo sustentável hoje aparece como um dos principais vetores do desenvolvimento dessa economia verde. Né? Por conta disso, a gente teve, ao final dessa declaração, 2 parágrafos que apontam especificamente o turismo sustentável como os caminhos que o planeta deve adotar para o desenvolvimento dessa economia verde. Em 2014, então, a gente está retomando essa campanha com mais força ainda, com uma repaginação completa da sua cara. Eu vou de bike. Eu valorizo a cultura local. Eu prefiro produtos sustentáveis. Eu evito desperdício de alimentos. Eu economizo energia. Eu cuido do meu destino. As minhas ações e decisões de consumo transformam o meu destino. Por isso, faço parte da campanha Passaporte Verde. Iniciativa global, a campanha estimula valores, hábitos e atitudes a favor da sustentabilidade. Nos nossos momentos de lazer e turismo, estamos mais abertos a viver novas experiências que podem fazer a diferença no modo como consumimos e nos relacionamos com o meio ambiente. Ao optar por um restaurante ou hotel comprometido com práticas sustentáveis, eu valorizo e beneficio diretamente o meio ambiente, a economia e a cultura local dos destinos que visito. Incentivo estabelecimentos comprometidos e influencio outros empreendimentos a também adotarem boas práticas. Afinal, eu tenho o poder de decidir e minhas escolhas fazem a diferença. Mas como eu sei o que é mais sustentável? Como saber quais locais adotam práticas com menor impacto ambiental? No portal Passaporte Verde, no aplicativo da campanha, eu encontro informações que preciso para fazer a melhor escolha. Roteiros em cidades brasileiras com experiências que enfocam uma vivência mais consciente, mais perto da natureza e da cultura local, ou com boas caminhadas e o uso do transporte público em grandes cidades.
Online eu também encontro todos os hotéis, pousadas, restaurantes e bares que se engajaram no compromisso Passaporte Verde. São locais que buscam fornecer serviços que impactem menos o nosso meio ambiente. Com o aplicativo Passaporte Verde, eu consigo visualizar a localização dos estabelecimentos engajados e saber quais estão mais próximos de mim. Além disso, também aproveito as dicas online de sustentabilidade, informações importantes de como eu posso viajar e me divertir de maneira mais consciente. Da escolha do destino ao retorno para casa, é possível conhecer o mundo e cuidar dele ao mesmo tempo. É tão legal que eu compartilho tudo nas minhas páginas de mídias sociais, postando fotos e comentários das minhas viagens e compartilhando as ações do Passaporte Verde. Meus amigos adoram ver como as minhas pequenas escolhas fazem uma grande diferença e acabam conhecendo também o site da campanha Passaporte Verde. Eu cuido do meu destino. Embarque no Passaporte Verde, você também. Então, a proposta da campanha Passaporte Verde para esse ano é justamente discutir o turismo sustentável no âmbito da Copa do Mundo 2014, né? E ter a Copa do Mundo 2014 como um grande evento propulsor do desenvolvimento da campanha. E por que a gente está falando de turismo sustentável, né? Qual que é a lógica de se discutir a sustentabilidade no turismo e ter o turismo como um dos principais eixos para falar da sustentabilidade para o consumidor final? A gente acredita inicialmente que é muito importante a gente discutir uma questão fundamental da economia atual no Brasil, né? A gente já virou a 6ª maior economia de turismo no mundo, né? O brasileiro ele já está viajando bastante internamente, tanto de avião quanto em viagens rodoviárias, né? A gente já tem uma grande fluência e fluxo enorme, né? Quando a gente pega qualquer feriado nacional, a gente tem vários destinos turísticos que já tem uma grande afluência de turistas e com uma grande quantidade, né? E esse movimento todo de turistas gera uma série de impactos, né, que podem ser positivos e negativos. Alguns dos impactos negativos a gente pode citar, por exemplo, um turista gera em média 2 vezes mais lixo do que o residente dessa cidade, desse destino. Ao mesmo tempo, né, esse turista ele pode consumir 3 vezes mais água do que o residente local, né? Esse consumo pode ser tanto direto, né, quanto indireto. Então, a gente pode pensar aí na piscina do hotel, podemos pensar em todo o consumo indireto advindo aí da alimentação. Então, isso já gera hoje 3 vezes mais do que o morador desse destino local. Por outro lado, né, o turismo a gente sabe que ele pode ter uma série de impactos positivos na comunidade que recebe a atividade, né? Por exemplo, uma série de estudos do PNUMA já demonstra que se a gente aproveitasse as unidades de conservação do Brasil, como os parques, as reservas, para atividade turística, a gente teria um potencial de desenvolvimento de 2,1 bilhões de reais em desenvolvimento econômico nesses destinos do entorno dessas unidades de conservação. Um dado muito importante que motivou o desenvolvimento da campanha Passaporte Verde para a Copa do Mundo foi um dado que mostrou, né, que boa parte das emissões de gases de efeito estufa realizados durante o evento Copa do Mundo tiveram a sua origem nos visitantes. Então, 76% das emissões realizadas durante o evento Copa do Mundo tiveram a sua origem nas atividades dos visitantes. Principalmente aí a gente está falando do transporte aéreo internacional, né? A gente pensa geralmente que esse impacto é causado pela infraestrutura, pela construção dos estádios, mas não, né? Boa parte foi advindo aí dessa atividade do visitante. Então, dentro desse contexto, a gente quer discutir e falar com esse consumidor sobre o turismo sustentável e como tornar a sua viagem mais sustentável, né? Para reduzir esse impacto negativo e, por outro lado, poder amplificar os impactos positivos que a gente tem, por exemplo, a valorização da cultura, por exemplo, a valorização da gastronomia local e, por exemplo, os impactos econômicos benéficos que a gente pode ter quando a gente consome produtos locais, produtos orgânicos e produtos que têm uma diversificação e uma multiplicação na economia local. Então, para a gente começar a entender o que a gente está falando quando a gente fala sobre turismo sustentável, é importante a gente desfazer alguns mitos, né, que existem sobre esse termo, né? Quando a gente fala de turismo sustentável, a gente está falando do que exatamente?
né? A gente está falando do ecoturista, daquele cara que vai lá fazer uma viagem para Bonito, ou vai visitar um parque nacional, ou vai visitar uma área ambientalmente protegida, né? Ou a gente está falando daquele cara que vai fazer um turismo de aventura na cidade de Brotas, ou ele vai fazer um rapel, né, na Serra dos Órgãos, ou vai fazer uma escalada lá no Pão de Açúcar, né? Será que necessariamente a gente está falando desses caras, né? E a gente está propondo que, na verdade, a gente está discutindo esse termo turismo sustentável de uma outra forma, né? Não necessariamente com o ecoturista ou com o turismo de aventura. A gente está falando também desses turistas, né? A gente está falando também desse tipo de turismo na natureza ou de turismo de aventura, mas não necessariamente só para esse turismo de aventura ou de natureza, né? O turismo sustentável, na verdade, ele é muito mais abrangente e engloba um turismo que respeita o meio ambiente, né? E, ao mesmo tempo, a cultura local e promove o desenvolvimento social inclusivo do destino, né? Quando a gente fala de turismo sustentável, então a gente está falando tanto para o cara que vai fazer uma viagem de negócios, né, e vai se hospedar num grande hotel, quanto para o cara que vai fazer uma trilha, né, num parque nacional. A gente fala tanto para o cara que vai viajar com a família, né, quanto para a pessoa que vai fazer um Réveillon na praia com os amigos, né? Então, a gente está falando de um turismo que engloba todos. A gente está falando desde a criança até o mais velho que vai fazer um turismo de melhor idade, né? A gente também está falando para o cadeirante, a gente também está falando para diversas etnias e raças, né? Então, quando a gente fala de turismo sustentável, a gente está englobando uma grande gama de pessoas. Daí, falar para essa grande gama de pessoas é um grande desafio, né? Porque a gente tem, geralmente, uma série de mitos, né, quando a gente vai falar de sustentabilidade e comunicar sobre sustentabilidade no turismo, principalmente. Um dos primeiros mitos que a gente tem é que o que é sustentável geralmente é mais caro, né? Ou o que é sustentável geralmente é mais chato, ou o que é sustentável geralmente é mais difícil, né? Então, a proposta da campanha Passaporte Verde é justamente desfazer esses 3 mitos que eu citei. Em primeiro lugar, a gente quer mostrar que fazer turismo sustentável, ao invés de ser mais chato, pode ser legal, né? E pode ser mais divertido, inclusive, né? A gente pode utilizar uma série de ferramentas interativas para propor essa sustentabilidade na atividade turística. Por outro lado, a gente quer também mostrar que fazer um turismo mais sustentável pode tornar a atividade turística mais barata, inclusive. Para um hotel ou para um bar e restaurante que adota práticas de ecoeficiência, por exemplo, ele pode ter uma redução muito significativa nos seus custos operacionais, né? E, finalmente, a gente quer mostrar que ter atitudes mais sustentáveis e ter atitudes mais ecoeficientes é muito mais simples do que parece, né? É simples sem ser simplista, né? A gente não está numa proposta de sustentabilidade que envolva necessariamente uma auditoria ambiental ou que envolve toda uma série, um arcabouço técnico, né? Todo esse arcabouço técnico é muito importante e embasa todas as ações do Passaporte Verde, mas não necessariamente a gente precisa complicar a história, a gente quer descomplicar essas propostas para tornar mais sustentável. Então, a gente teve uma grande oportunidade esse ano com a Copa do Mundo, né, de 2014, onde a gente conseguiu receber no Brasil mais 600 mil turistas estrangeiros, né, segundo dados do Ministério do Turismo, 3 milhões de brasileiros viajando no Brasil todo. Então, foi um grande momento aí para a gente discutir e falar sobre sustentabilidade, né, para esses turistas todos que estavam viajando. Então, uma das propostas aí da campanha Passaporte Verde foi criar esse movimento durante o evento Copa do Mundo, aproveitando esse evento Copa do Mundo para criar uma massa crítica para discutir o turismo sustentável, né? A gente queria pegar esse momento da Copa do Mundo para falar com esse cara que foi assistir os jogos, que foi, ao mesmo tempo, entre os jogos, foi fazer uma viagem para conhecer uma praia no Nordeste, foi conhecer os bares e restaurantes com a culinária brasileira. Então, a gente queria aproveitar esse momento especial para discutir e falar sobre sustentabilidade. E ter nesse momento para fazer uma conexão entre cidadãos do mundo, porque a gente está falando do mesmo planeta, né? Então, conectar esses cidadãos do mundo em torno de uma mesma causa, né? Um evento global é um momento muito especial para fazer isso. Uma outra grande ação que a campanha Passaporte Verde vem fazendo é adotar as redes sociais como um principal canal de disseminação das suas mensagens, né? A gente percebeu, né, e várias pesquisas já mostram que o turista hoje ele vai buscar informação não em um impresso, não em um panfleto, né?
boa parte das viagens hoje são consultadas principalmente pela internet, né? A gente sabe que hoje 80% dos turistas buscam a internet para ter informação para a sua viagem, né? Além disso, eles também buscam informações de parentes e amigos, né? Então a gente identificou que onde que está a internet, parentes e amigos é nas redes sociais, né? Então a gente foi atrás das redes sociais para disseminar a campanha com mensagens que buscavam fazer essa junção, né, entre o lúdico e o informativo, né? Então, se você acessar lá as páginas das redes sociais do Passaporte Verde, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Pinterest, você vai encontrar lá uma série de dicas, informações e vai poder seguir, né? E além disso vai poder curtir e compartilhar com seus amigos informações sobre sustentabilidade, né? A gente teve uma boa repercussão e uma boa resposta, né? De 3 mil seguidores da campanha, por exemplo, no Facebook, a gente chegou ao final da Copa do Mundo a 100 mil seguidores. Então, a gente teve uma baita repercussão, fora assim, o alcance, né, que esses 100 mil gera. Quer dizer, esses 100 mil tem amigos, né, que a gente gerou um alcance total aí de mais de 2 milhões de pessoas, né, por conta dessas disseminações. E o barato é que as pessoas realmente, a gente percebeu que as pessoas realmente se engajam nesse tipo de ação, né? Por exemplo, quando a gente fala que eu gosto de cuidar da cultura local, né, num post, por exemplo, as pessoas que se identificam com essa mensagem, né, acabaram curtindo e compartilhando com seus amigos e tiveram uma repercussão meio que em rede, né? Meio exponencial, né? Aquele que disseminava, o amigo também gostava da mensagem e queria também se identificar com aquela proposta, né? Então a gente viu que a gente conseguiu preencher um gap, né, de uma situação que as pessoas queriam falar, as pessoas que já adotavam essas práticas também queriam falar que elas adotam essas práticas, inclusive para valorizar, né, a sua ação. Uma outra ação muito importante que a gente está realizando é tornar a campanha Passaporte Verde uma campanha que é totalmente integrada aí nas mídias digitais. Então eu falei aí do portal, falei das redes sociais, e aí o terceiro pilar aí dessa ação em mídias digitais é o aplicativo móvel, né? Então, com o aplicativo móvel, a gente está podendo levar essas mesmas dicas, as mesmas informações para o celular, né? Então a pessoa vai poder, com informações no smartphone, acessar essas informações em qualquer lugar, né? E fazer esse planejamento de viagem, e também ter uma série de ações interativas no smartphone. Então, para finalizar, a gente está fazendo uma série de ações também em que você vai poder disseminar a campanha com os materiais promocionais. Então a gente está distribuindo uma série de adesivos, né, que são alusivos à campanha, então, que fala eu vou de bike. Então, se você gosta de andar de bike, gosta de fazer atividades de bike, a gente está reforçando essas mensagens aí com esses adesivos. Então, eu cuido do meu destino, eu curto a cultura local, são os motes aí que a gente está propondo nesses adesivos para você ajudar a disseminar a campanha Passaporte Verde nos locais que você for. A gente também tem uma série de posters, né, que a gente está distribuindo para as secretarias de turismo local, para elas poderem disseminar também a campanha nos seus destinos, né? E finalmente, a gente está propondo aí uma série de ações nos postos de informação turística também, com o apoio aí da nossa garota propaganda, que é a Gisele Bündchen, que é uma embaixadora da boa vontade da ONU, né, e que está propondo o uso da sua imagem para a disseminação da campanha. Bom, para finalizar, a campanha Passaporte Verde ela tem essa proposta, então, de mostrar que as melhores viagens são aquelas que deixam lembranças para toda a vida, em que nos percebemos, nos mesclamos a novas culturas e parte delas fica em nós. A sustentabilidade é como uma boa viagem. Uma vez que temos contato com ela, com seus valores e significados, com seu ritmo e padrões, também somos modificados e nunca mais seremos os mesmos. Eu cuido do meu destino, e você? Passaporte Verde.